Então nós vamos começar pelo sério. Alguma dúvida, sério? Muitas. Então, o Peregrino falou que é pra gente questionar. Sim. Irmãos, a benção. Deus abençoe a todos. Eu que ainda não percebo dons mediúnicos assim, de visão, de audição, ou alguém na mesma situação minha, né? É falta de empenho no aprendizado ou é o tempo que vai chegar? Tem que ter paciência, tem que correr atrás? Qual orientação eu estou precisando? Aprendizado. Você precisa compreender, aprender o que a espiritualidade espera de cada um de nós. Entenda bem, a incorporação é irrelevante. É apenas uma amostragem para que a gente possa entender que a vida, as dificuldades desta casa, desta terra, ela pode ser levada para o plano espiritual. Depende de cada um de nós. Se o trabalho da casa faz parte, um grupo muito grande de servidores, nós precisamos ter esses servidores. Hoje, quem faz a maior parte do trabalho da casa é a espiritualidade. Aqueles que se concentram em oração para manter o ambiente equilibrado e harmonizado, é só a espiritualidade que faz. Nós não temos mais. Todos têm a sensibilidade, o dom da sensibilidade. Mas se não entender e não aprender, jamais vamos perceber. Porque as coisas vão acontecendo, as mudanças vão se processando vagarosamente no nosso cérebro, no nosso entendimento. Lembre-se que o aperfeiçoamento do nosso cérebro depende de nossas ações, porque é o nosso espírito que está sendo alimentado que vão receber os benefícios no plano espiritual. A nossa roupagem devolvemos. Portanto, vamos equipar os trabalhadores num aprendizado sadio e próspero. Ficou dúvida aí, né? Ele está perguntando. Não, sobre a resposta aí não, ficou claro. Quer perguntar mais alguma coisa? Quer perguntar? Não, eu ia perguntar aqui sobre o sentimento da mediunidade que está aqui, ó. Sensações físicas inexplicáveis, como calafrios ou formigamentos, alterações emocionais intensas, sensações de presença, mudança no corpo energético. Isso, quando a gente começa a sentir, muitas vezes, quando a gente não tem o entendimento que o senhor me falou, que a gente tem que estudar, né, mais, aprender, pode acontecer no dia a dia, no trabalho, em qualquer lugar? Vai acontecer. Vai acontecer de acordo com o aprendizado que você vai ter. Você vai aprendendo e fazendo a sua mudança íntima. E assim vai acentuando os dons dos quais você está compromissado. Não precisam ser todos. E lembre-se, a incorporação não é a caridade suprema. Podemos encarar a incorporação como um professor e um aluno. Porque ambos estão aprendendo. E é o que nós temos que fazer aqui. É só com esse aprendizado
que nosso equilíbrio emocional se estabiliza e traçamos o nosso caminho de fé. Pode perguntar. Então, primeiramente eu queria agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade. E a dúvida primeira que eu tenho é em relação à questão também da mediunidade, por conta de até que ponto tenho muita dificuldade até que ponto saber o que é da minha pessoa, o que é meu e o que é sensações dos espíritos que estão se envolvendo e ao meu redor. Porque durante muito tempo, assim, na minha caminhada, eu sempre tive muita dificuldade de ter esse discernimento, de saber justamente quando que era o Gabriel e quando que já era a espiritualidade, os nossos protetores, e muitas vezes nas fases ruins da vida, sim, obsessores e aqueles que ainda não encontraram a luz. Então eu gostaria muito de um esclarecimento para que eu possa trabalhar e auxiliar e poder beneficiar meu semelhante, a espiritualidade, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais sábia. E isso tem me incomodado um pouco. É muito importante que primeiro traçamos o nosso caminho, o que nós desejamos. Quando fazemos a opção de crescermos dentro do entendimento divino, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que recebemos de instrumento e de instrução e passar a praticá-las no nosso dia a dia. Porque aos olhos de nossos semelhantes, podemos ser ou podemos enganar. Mas perante aos olhos divinos, não vai acontecer. Então é muito importante que a gente primeiro conheça a cada um de nós. E como é que é feito? Faz parte do ensinamento que está sendo praticado aos sábados, que está sendo item a item. E também faz parte do dia de hoje toda a orientação que já foi passada. E que a espiritualidade vai dar um esclarecimento caso haja uma interpretação equivocada. Mas não pode ser, a plateia não pode ser ouvinte apenas, mas sim a espiritualidade que fizer presente. Elas sim serão ouvidas, serão ouvintes. Porque é só neste aprendizado e que cada um de nós vai aproveitando a fala, vai entendendo a fala, e quando não entende as questões, é que nós vamos entendermos todo essa dificuldade no entendimento mediúnico e os dons. Porque os dons não é do jeito que a gente quer. A hora que ele tem que chegar, entendendo ou não, ele vai chegar. Mas nós temos que estar preparados para isso. E não é o tempo de um que será do outro. Cada um no seu devido tempo. E cada um exercerá de acordo com os dons que forem desenvolvendo, que forem percebendo. Mas esse é um estudo que precisa precisão, precisa
fidelidade. A fidelidade que eu falo, cada um entender e poder conversar, dialogar com os outros. É assim que vai ser feito a caridade, a evangelização lá de fora. Porque não adianta se falar e se explicar que daqui a pouco você vai esquecer. Então você tem que estudar, praticar, porque ele está dizendo aqui, ó, por baixo, que eu que falo muito isso. Os debates de esclarecimento tem que ser entre os participantes. E o mentor, ele não pode interferir, a não ser quando tem uma unanimidade de uma interpretação errônea. Aí sim ele esclarece. Mas é nós que temos que saber de compreender, de entender, de interpretar todos esses ensinamentos. Mas depende também da nossa boa vontade. A espiritualidade não impõe nada. Nada, nada, nada. E o valor daquelas orientações vai depender de cada um. Vai depender do jeito que nós interpretamos. Por que esse debate? Porque às vezes o ponto de vista seu é um, o do outro é outro. Mas é a conclusão que tem que ser aceita por todos. Quando existe essa interpretação, os mentores podem finalizar e mostrar a adequada. Não que precisam aceitar, não. Porque todos nós temos o livre-arbítrio. Mas se nós vamos colocar o livre-arbítrio numa posição dessas, para que estamos aqui? Então é assim que a gente tem que nos colocar para um aprendizado. Porque não adianta você pegar, já entrar numa pista com alta velocidade. Nós temos que começar devagarinho e vai evoluindo. Como o nosso crescimento. Éramos feto. Depois, nascemos e vamos aprendendo devagarinho. Se levarmos em consideração que o nosso espírito, ele é velho, nós já sabemos de tudo isso. Mas por quê? Cada vez que a gente chega nessa terra, a gente tem que aprender tudo de novo. Porque alguma coisa não foi bem feita lá atrás. Então nós temos que repetir tudo de novo para ver se a gente consegue entender as falhas e reparar essas falhas. Perfeito. E só mais uma dúvida para esclarecer. O médium, quando está no caminho do bem, da caridade, está fazendo sua função, ele consegue ser bem sucedido. Mas quando ele às vezes está trilhando um caminho de sofrimento, de dor, do livre-arbítrio, cometendo coisas erradas, ele tende a sofrer muito, não é isso? Ele não cresce. Ele não cresce. Ele pode tentar, mas ele não cresce. A espiritualidade, quando ela está sabendo que é lógico que ninguém consegue, sempre tem um que vai entender e vai mostrar a situação daquele irmão, daquele participante, e já sabe que não vai para frente. A gente erra. Lógico que erra. Mas se existir um arrependimento, uma consciência que erramos e de coração aberto, reparamos através do perdão, do perdoar, do pedir o perdão, naquele momento nós seremos arrebanhados. Se cometemos um ato de periculosidade, podemos voltar
com aquele compromisso de reparar aquilo que fizemos. Nesse caso, então, a mediunidade é um compromisso que É a um gente compromisso. cria com Deus. Na verdade, não é um compromisso. A mediunidade veio para favorecer você a passar todas as dores, as dificuldades na Terra com entendimento, com serenidade. Então ela veio para te beneficiar. Quando é que ela não te beneficia? Quando você não entende ela. Aí não tem jeito. Aí é conflito com você mesmo, é muito complicado, né? Agradeço e que Deus abençoe a todos nós. Peregrina, eu sei que hoje não tem nada, sábado é sábado, hoje é hoje, mas a gente está vendo que essa situação de não registrar o que está sendo feito, porque não está sendo registrado, eu vi que já levantou uns problemas. Por quê? Porque as pessoas gostariam de saber o que foi falado, né, sobre as mediunidades que já foram estudadas. Tá? Então, o que poderia ser feito? Gravar, como nós estamos gravando agora aqui, para poder divulgar no canal, tá? Ou fazer isso através do canal vai fazer com que as pessoas não venham até aqui para assistir, para participar. Eu já percebi que foi só montar o grupo, as pessoas passaram a se manifestar. Mas esses que estão se manifestando e estão tendo as suas respostas, dificilmente virão até aqui. Vão continuar questionando no grupo, porque é lógico, é mais fácil, né? Não precisa sair de casa, tá? Esse é o intuito? Fazer um curso à distância? Nós não precisamos nos afetarmos. A pessoa consciente, ela vai aprender e é nosso objetivo. Mas será que ela vai conseguir o entendimento da extensão e a profundidade que são esses ensinamentos? Ou vai ser um paliativo para ela ter uma pequena ideia do que é essa doutrina? Porque se ela vir, ela vai se desanimar. E a gente colocando isso, ela pode ouvir a hora que ela tiver a oportunidade. E assim que ela sentir no coração que precisa, ela virá. Então, primeiro ponto, gravar e divulgar é uma situação positiva. Positiva. Certo. Segunda questão, responder questões através do grupo é uma situação positiva ou isso vai fazer com que aconteça uma comunicação pessoal? É muito complicado uma resposta orientativa dada, ela é válida. Depende da forma que ela é feita. Depende da interpretação que está querendo transmitir. Depende da interpretação que está recebendo aquela orientação. Porque à distância não se consegue enxergar a negatividade ou a positividade das vibrações de um outro ser. Tanto de quem está perguntando como de Quanto quem está está. respondendo. E existe uma lógica dentro desse campo vibratório que é muito delicado. Como é que você vai interpretar quando você está numa situação de instabilidade? A dificuldade é maior. Porque eu entendo que fazer uma pergunta, quando se está assim em grupo, com a orientação da espiritualidade,
porque se a gente responder alguma coisa errada, a espiritualidade vai nos corrigir, vai nos orientar, é muito válido, certo? Mas quando é um e outro, o Célio pergunta e eu respondo. Como que ele vai saber se eu estou sendo intuída ou se é a minha opinião pessoal? Certo? Se eu der a minha opinião pessoal, pode estar totalmente errada. Como foi falado agora, eu posso estar sendo orientado pela espiritualidade inferior. E não vou dar uma resposta. Isso que pode vai acontecer. ser crescimento. Quando a vaidade infiltra nesse sentimento. Quando o orgulho se manifesta nesse sentimento. Aí quem assume é a espiritualidade inferior. É importante que as pessoas enxergam a necessidade da presença para esclarecer aqueles momentos. Quando ela tiver um equilíbrio de entendimento, um equilíbrio de energia equilibrada, ela está pronta para ouvir. Mas ela vai saber, isso daí eu acho que não está certo. Porque O que o Peregrino está falando, que carece de como está quem está respondendo aquela questão. Porque, lógico, seria muito mais fácil a gente fazer o atendimento à distância. Poderíamos alcançar inúmeras pessoas. Mas quem é que vai responder? Nós, meros aprendizes, que estamos aqui engatinhando ainda, né, no conhecimento espírita. Por isso, muitas vezes eu já gravei e já filmei respostas para pessoas à distância, certo? Mas sempre utilizando a espiritualidade para dar resposta. Seja o Frei, irmão Mecindo, ou mesmo os doutores, né? Na sexta-feira, isso já aconteceu sim, tá? De se gravar e mandar resposta. Acho até muito interessante, porque as pessoas nem sempre podem estar aqui. Mas seria coisas pontuais, né? Não é um ensinamento. Ensinamento é isso que a gente está agora gravando e que vai para o YouTube. Tá? Mas são coisas, quando é feito à distância, são situações de necessidade do entendimento do aprendizado. Então, eu disse, são coisas pontuais. É aquela dúvida, aquela questão, aquela doença, né? Precisa ser esclarecida. Mas o que desvirtua a vibração, ou as vibrações, é como está quem responde. Aí muda todo o sentido. Por isso que para fazer esse tipo de trabalho, precisa de um entendimento bastante aprofundado. Existe uma mistura religiosa, de entendimento religioso, porque não se tem um caminho. É o tal do pula-pula, de galho em galho, né? Então você tem um punhado de interpretações que é conflitante com aquilo que nós estamos aprendendo. Inclusive, a doutrina espírita. Porque todas as religiões, e inclusive a doutrina espírita, têm interpretações do homem, Sim. né? E com isso, às vezes, desvirtua completamente qual era a mensagem que deveria realmente ser escutada. Exatamente. Né? Então, em relação a isso, então, presencial, pode ser gravado, porque às vezes a pessoa quer assistir novamente, rever o que foi falado, isso é muito válido, mas essa situação de repente, a pessoa pode até assistir e despertar o interesse de vir para participar pessoalmente, né? Mas não pode se tornar um curso à distância, né? Não, isso não existe dentro do plano espiritual, viu? Isso não existe. Só um ponto que eu queria levantar aqui, junto com o que a Rosângela está falando, é que tem questões de nossas,
nossas, que é a espiritualidade superior, que vem para nos orientar, nos auxiliar, que são muito íntimas, né, Rosângela? Então, por exemplo, assim, não tem como muitas vezes publicar na internet para várias pessoas ver. Por isso que seria necessário, assim, igual a Rosângela está falando, eu acho muito importante a frequência para poder passar pela espiritualidade superior, para a espiritualidade superior ter um atendimento exclusivo para aquela pessoa. Nesse sentido que eu falo Então, assim, o tem que coisa, acontece? né? A pessoa que não tem ainda entendimento, tem um monte de dúvidas, ela precisa realmente passar pela espiritualidade particularmente, né? Então seria sempre a triagem da segunda, porque daí ela vai levantar algumas questões e a espiritualidade que atender vai dizer para ela, ó, você precisa disso, precisa de entendimento, seu dia de vida até aqui a casa é X. Pode escolher vir ou não vir, mas o dia é tal. Tá? Outro dia eu questionei sobre assuntos particulares. Sim. E ele disse que não existe assunto particular. Entendi. Se for tão particular que ninguém possa escutar, é livre-arbítrio. Entendi. Você não está usando o conhecimento que você tem espiritual para ficar numa dúvida de atitude. Você entendeu? Sim. Se você tiver uma dúvida de atitude dentro da espiritualidade, dentro do conhecimento espiritual, nós também podemos vir a ter. Sim. Então a sua questão vai servir de instrução para muita gente. Total, Você entendeu? Agora, se a tua questão for tão pessoal, que é do relacionamento de você com outra pessoa, de você com seu Vidas pai, passadas, por exemplo. então são coisas de livre-arbítrio, é coisa que você quer que dê uma preferência para você, responda só para você aquilo, porque é uma coisa muito sua, você não quer que ninguém saiba. Então é livre-arbítrio. Porque quando a gente questiona aqui e é gravado, serve para todo mundo. Total. Né? Todo mundo aprende, né? Todo mundo aprende. Verdade. Né? E a intenção é essa. Total. Né? Sem dúvida. Rosa, lembrou de alguma coisa? É uma pergunta que aconteceu na viagem. Vocês têm agora significado alguma coisa, mas a gente estava andando lá e tinha um senhor pedindo um dinheiro para comprar um prato de comida. E ele era completamente deficiente mesmo, sabe? Com bolsinha pendurada assim dentro. A bolsinha estava enfiada dentro, ele dava para ver. As pernas não moviam. E ele pedia e chorava. E eu via aquilo e eu sentia lá no fundo, sabe? Aquele aperto, aquela agonia, aquela coisa. E eu até cheguei até chorar. E eu queria ter dado. Eu ia voltar e dar, a minha filha não deixou. Eu tinha que ter dado? Te comoveu? Sim, Teria que ter dado. muito. Porque você, com o teu grau mediúnico, se você sentiu aquilo, porque não foi naturalmente de você. Teve a interferência. Entendeu? Eu senti, e ela não deixou. Ô Rosa, é muito importante a gente entender o seguinte. Essa maturidade mediúnica serve para a gente controlar e não deixar ninguém controlar a gente. Você pode não responder, você pode não ficar bravo, nada. Mas a tua visão, as tuas ações é de acordo com aquilo que você está aprendendo. Você entendeu? Agora, se a tua filha errou, deixa para lá, não cria caso não, deixa para lá. Exatamente. Você escutou outro dia, não adianta reclamar pelo leite derramado. Então, mais uma vez, se repetiu a situação, quer dizer, você teve a oportunidade, você tinha o desejo, você teve a sensibilidade de ver que era verdadeiro, tá? Compaixão, né? Quer dizer, existiu toda uma preparação da espiritualidade para que você fizesse aquela caridade, porque naquele momento a caridade ali era o alimento. Mas você se deixou levar para a opinião dos outros. Infelizmente, a gente na vida faz muito disso, né? Fica preocupado com a opinião dos outros e toma decisões que às vezes
perdeu a oportunidade, né? O trem passou e você não conseguiu pegar aquele trem, vai ter que esperar o próximo. Então, aí teve um outro acontecimento, que a pessoa estava sentindo dor, cólica de rim, e ela tinha ido no pronto-socorro, passado pelo médico, tomado os remédios, e mesmo assim ela estava sentindo dor. E tinha uma coisa que me mandava fazer uma oração, ficava me mandando fazer oração, e eu não fiz porque tinha muita gente no parque. Quando consegui ficar eu e a pessoa, ela deitou na cama e eu comecei a fazer oração, pedi o auxílio da espiritualidade e fui fazendo oração e fui sentindo aquelas energias, sabe, passando por mim, tudo assim. E depois no outro dia ela conseguiu colocar a pedra. Só que ela teve que voltar no hospital de novo. Aí deram um remédio mais forte para ela, a dor passou e no outro dia a pedra saiu. E eu pedi, sabe, a espiritualidade para poder tirar a pedra. Mover a pedra, pelo menos. Eu não vou te dar uma resposta, mas você conversa com a própria. Conversa com ela. E pergunta para ela sobre o que significou isso aí. Eu vou ter que Entendeu? Mais alguma Mas você questão? fez o certo, viu? As orações. Não importa se tem gente, é só você ir em pensamento. Em pensamento é tão forte quanto. Entendeu? Que bom que essa oportunidade você teve. Essa valeu, né, Rita? Valeu. Mais alguma pergunta? Já estamos encerrando a nossa hora. Só Irmão, não- você vai perguntar? Não, eu ia falar um negocinho aqui. Daquela outra vez que eu falei lá no menininho, que foi mostrado pra mim. No domingo a gente foi lá limpar a casa da pessoa. E nós chegamos conversando ali. E o pai foi e falou realmente o que tinha acontecido. Tá, ele contou a verdade. Contou pro Gabriel, você quer saber como é que foi que aconteceu de verdade? E foi contando direitinho que eu tinha Top, visto. então. Direitinho que eu tinha visto. Que bom que ele... Mas não é bom não, não é bom não. Não é. Por quê? Ela não acredita nela. Como é que ela vai umas coisas dessa? Não. Uma coisa tão nobre, tão, sabe? Que bom que ele se compenetrou e se arrependeu. Isso foi uma boa coisa, né? Mas também, qual seria a atitude dela? Desmentir ele? Não podia, né? No momento que ela viu que o que ele estava falando... Não é isso que eu estou falando, não. É que ela não acredita na força dela. Ela pode muito mais, é isso que eu estou falando. Tô entendendo devagar. Caímos tombinhos. Nós chegamos lá, né, Rosa? Sério. Irmão, baseado no que a Rosa passou por essa ajuda que ela queria dar para esse moço que estava com fome, de vez em quando, ali lá onde eu trabalho, tem muito pedinte, né? Muitas pessoas que passam pedindo. E muitas vezes a gente interpreta da forma humana, que pode ser errônea, que aquela pessoa está pedindo sem necessidade. Mas mesmo assim a gente acaba ajudando porque a gente fica com o sentimento de culpa de não ajudar e ficar do tipo que a Rosa ficou, com um sentimento negativo de culpa. Quando a gente ajuda uma pessoa, mesmo que a gente perceba que ele não está sendo merecedor, que ele podia trabalhar, às vezes ele está bem de saúde, não faz mal para a gente quando traz um alívio de consciência, né? Ou seria um erro estar ajudando a pessoa que não precisa? O Peregrino está dizendo que existem duas formas de interpretação. Hoje existe a exploração de outras pessoas para pôr aqueles deficientes a trabalharem para eles. Então, como que você faz uma caridade para um necessitado que chega até você? Ah, eu estou com fome. Então dá um de comer para ele. Não o dinheiro. Você entendeu? É muito importante, porque às vezes ele pode pegar aquilo e vender para outro. Então dá para ele comer. Porque a exploração da boa vontade é muito grande. E aqui nós não temos pedinte, viu?
Aqui nós temos exploradores. Você encontra sim, às vezes você encontra. Principalmente onde a Rosa estava, porque lá tem uma peregrinação muito grande de pessoas que realmente precisam. Mas aqui você quer fazer a caridade, tem inúmeras pessoas que estão passando fome, estão passando necessidade, estão comendo puro arroz, puro fubá, mas eles não saem falando, porque eles têm vergonha, porque são pessoas trabalhadoras. Então, quando a gente pensa em caridade, tem que pensar nisso. Não a exploradores. Matar a fome de alguém faz parte da nossa obrigação, sim. Mas dê para ele o alimento necessário. Evitar o dinheiro vivo, né? O dinheiro estimula a caminhos errados. E estimula a não sair daquela situação. Entendeu? Se você oferecer um prato de comida de 20 reais e dá para eles 5 reais, eles preferem os 5 reais. Para falar que vai comprar um prato de comida. É assim que funciona. Rosana, você pode falar uma perguntinha agora, só pra gente encerrar? Ô Peregrino, queria pedir a sua orientação, só que eu não gostaria assim de mencionar alguns nomes, porque Quer que tu- acho que seria melhor.